Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uns trechos de uma aula de cabala que trazem uma ideia, olha, bem surpreendente. A de que o verdadeiro progresso espiritual muitas vezes pode parecer que estamos andando para trás. É um paradoxo, né? Desafia totalmente a nossa intuição, mas vamos desvendar isso juntos, passo a passo. Bom, e tudo começa com essa pergunta, que é central, super direta, que a fonte coloca pra gente. Como é que dá pra saber a diferença entre alguém que serve a um propósito maior, ao Criador, e alguém que, no fundo, tá só servindo ao próprio ego? A resposta, olha, não é nada óbvia. E aqui já vem o primeiro baque. Segundo esses ensinamentos, o que a gente vê por fora, as ações externas, não são um indicador confiável. Pensa só, duas pessoas podem parecer idênticas. Ambas estudam, fazem boas ações, parecem ser justas para o mundo. Por fora, é impossível dizer qual é a intenção que move cada uma delas. Então, onde é que está o critério de verdade? Para encontrar essa resposta, a gente vai seguir este caminho aqui. Primeiro, a aparência enganosa. Depois, o teste do fruto. A gente vai ver qual é o primeiro passo que é necessário e doloroso, entender por que o progresso pode parecer ruim, qual é o motor da mudança e, no final, por que esse trabalho nunca é solitário. Isso, já que as aparências enganam, a gente precisa de um novo jeito de medir, um critério que vá além do que os olhos podem ver. E a fonte nos dá uma metáfora central para isso, uma árvore e o seu fruto. Esse é o único teste de verdade para diferenciar um caminho do outro. A questão não é a aparência da árvore, mas sim, ela produz fruto? Agora, o que é bem interessante aqui é a definição de fruto nesse contexto. Não é sobre se sentir bem, inspirado ou ter aquela sensação de sucesso, sabe? Nada disso. Fruto aqui significa uma mudança concreta, interna, na intenção. É a passagem do foco em si mesmo para o foco no outro, na doação. É uma transformação de raiz, não um sentimento que vem e vai. E essa citação reforça totalmente a ideia. O tal Deus estrangeiro é o nosso próprio ego. O trabalho que é feito para benefício próprio, para o amor próprio, é como uma árvore estéril. Ela pode até ser bonita, cheia de folhas, mas no final das contas, não produz aquela mudança duradoura que é o verdadeiro fruto espiritual. E aqui a gente entra numa das ideias mais contraintuitivas de todas. Para aprender a servir a um propósito maior, a pessoa precisa primeiro passar de um jeito consciente e bem doloroso pelo estado de não servir. É uma etapa que não dá para pular. Então, o pulo do gato aqui é o seguinte: estar nesse estado de não servir não é só uma coisa da cabeça, tipo admitir, tá bom, eu sou egoísta. Não, é sentir o peso disso na pele. É a dor, a vergonha de perceber o quão fundo se está no amor próprio, a ponto de não aceitar mais essa condição e começar a procurar desesperadamente por uma saída. E é isso que nos leva ao paradoxo central. Porque, depois de tanto esforço sincero para mudar, a pessoa pode se sentir pior do que quando começou. É uma inversão completa da nossa lógica de esforço e recompensa. Esse é o grito de frustração que a fonte descreve. A pessoa olha para si mesma e vê pensamentos, desejos que nem sonhava que tinha. Parece que tudo foi por água abaixo, um retrocesso total, uma falha completa. Mas a resposta que o texto dá é radical. Esse sentimento horrível não é um sinal de que algo deu errado. Muito pelo contrário, é um sinal de que o trabalho está funcionando. Não é um castigo, e sim o primeiro prêmio de verdade nesse caminho. O conceito por trás disso é o reconhecimento do mal. E a fonte usa uma metáfora que é a nossa perfeita. É como se o Criador, de repente, acendesse a luz num quarto que estava totalmente escuro. O ego, a sujeira, tudo isso já estava lá o tempo todo, sabe? Governando nas sombras. A pessoa não ficou pior, ela só começou a enxergar a real condição em que sempre esteve. E isso é progresso. Esse processo de revelação não acontece de uma vez só. Ele funciona como um ciclo dinâmico, um motor de descidas e subidas que vai impulsionando a transformação espiritual. Essa citação poética descreve o ciclo com perfeição. A morte espiritual da descida é seguida pela vida da subida. E é justamente desse contraste que a verdadeira salvação, ou seja, a mudança real, pode finalmente brotar. Então, como é que esse ciclo funciona na prática? Começa com a descida, a tal morte espiritual. Daí vem a revelação, a percepção da própria condição. Depois, a subida, restaura a vida e o desejo de continuar.
E é a partir do contraste chocante entre esses dois estados, o quão baixo se esteve e o quão alto se pode esperar, que nasce a salvação, uma necessidade genuína, real, por mudança. Certo. Agora vamos pegar toda essa jornada interna e trazer para a aplicação prática. A fonte é bem clara nisso. Essa transformação não acontece no vácuo. Ela precisa de um laboratório. E esse laboratório são as outras pessoas. O princípio aqui é fundamental. O trabalho espiritual não é uma busca solitária. Na prática, servir ao Criador se traduz em servir a conexão dentro de um grupo. É nesse espaço, entre as pessoas, que o ego se revela com força total e o trabalho de correção realmente acontece. E esse slide mostra de um jeito brilhante como o ego aparece na prática, no dia a dia de um grupo. Querer saber mais, querer ter razão, se comparar, julgar os outros, todas essas são manifestações do servir a si mesmo, que só ficam dolorosamente claras quando se tenta construir uma conexão de verdade com outras pessoas. E a gente fecha com esse pensamento final, que é bem provocador e muda todo o objetivo de lugar. A meta não é a perfeição individual, sabe? Não é se tornar uma pessoa boa isoladamente. A meta é a correção das conexões. É nesse espaço, entre um e outro, que a espiritualidade se torna real, palpável. E a pergunta que fica no ar é: o trabalho que a gente faz está aumentando a nossa importância pessoal ou a importância da conexão? Essa é uma pergunta que eu acho todo mundo se faz em algum momento. Qual seria? Como é que a gente sabe de verdade se o que a gente está fazendo na vida, sei lá, no trabalho, num projeto, até numa busca espiritual, se é de verdade para um bem maior ou se no fundo é só mais uma coisa para o nosso ego? Nossa, essa pergunta é gigante e bem desconfortável, né? Exato. E para tentar mergulhar nisso hoje, a gente está aqui com 2 trechos de uma aula de Kabbalah, baseada num artigo do Rabash. O tema é basicamente esse: como reconhecer quem serve a Deus e quem não o serve. E a promessa do material é bem radical, porque ele já começa dizendo que, por fora, as duas pessoas podem ser idênticas. Absolutamente idênticas. E essa é a nossa missão aqui: tentar entender como isso é possível. E esse já é o ponto de partida que muda tudo. A análise que esses textos propõem não tem nada a ver com comportamento, com rituais, com a aparência de ser uma boa pessoa. Nada disso. A distinção é invisível, ela acontece toda por dentro. O material é muito claro. No nosso mundo, que na Kabbalah eles chamam de mundo de Asiá. O mundo físico nosso. Isso, nele é impossível olhar para duas pessoas e saber. Elas podem estar fazendo a mesmíssima coisa lado a lado e uma está numa jornada de conexão e a outra numa de total egocentrismo. Ok, então vamos ter que desempacotar isso com calma. Se o que a gente faz por fora não serve de critério, qual é a régua? Como se mede isso? A resposta que o Baal HaSulam dá e que esses trechos exploram é aparentemente simples. Ele diz que Kedushá, que a gente traduz como santidade. Exato. A santidade sempre dá fruto e do outro lado, Tumá, a impureza, é sempre estéril. Certo. Mas a gente precisa ter cuidado com essas palavras, né? Santidade, impureza. Soa muito moral, muito religioso. Totalmente. Mas aqui Kedushá não é ser pio. Pensa nela como uma força de conexão, de doação, algo que flui para fora. E Tumá não é pecado, é a força da separação, do isolamento, tudo que se fecha em si mesmo. E por isso é estéril. Por isso é estéril, nada cresce no vácuo do egoísmo, né? Entendi. Então o critério é dar frutos. Mas o que diabos é um fruto nesse contexto? Porque se não é sucesso, reconhecimento, nem aquela sensação gostosa de estou evoluindo, então o que é? Exato, e essa é a grande virada do texto. Ele define fruto de uma forma que ninguém espera. Não é uma emoção, não é inspiração, não é prazer. Não é nada disso. O fruto é uma mudança real, estrutural, sabe? Na intenção da pessoa. É a resposta honesta para a pergunta: depois de todos esses anos de esforço, eu continuo sendo a mesma pessoa ou algo dentro de mim quebrou, algo foi revelado? Peraí, isso é bem duro. Quer dizer que uma pessoa pode passar a vida inteira sendo um pilar da comunidade, ajudando os outros,
admirada por todos. Sim, E na perspectiva desses textos, ela pode ser uma árvore estéril, só porque a intenção fundamental dela nunca mudou de verdade. exatamente essa é a imagem. Uma árvore linda, cheia de folhas que todo mundo admira, mas se por dentro a intenção continua sendo o que eu ganho com isso, seja status, paz de espírito, um lugar no céu, Qualquer tipo de ganho. qualquer ganho. Para essa linha de pensamento, ela não deu fruto essencial. E o contrário também vale. Alguém que parece um fracasso por fora, cheio de dúvida, caindo e levantando, mas que está nessa guerra interna para mudar a intenção. Essa pessoa está dando frutos. Essa pessoa está dando frutos. Isso vira de ponta cabeça a nossa ideia de sucesso, né? Totalmente. E levanta outra questão. Se o fruto é essa mudança de intenção de querer tudo para si por uma intenção de doar, como é que isso sequer começa? Porque o nosso padrão, nosso default, é o egoísmo. E é aí que o material apresenta a ideia mais contraintuitiva de todas. Ele diz que é impossível, 0% de chance de alguém começar a servir a um propósito maior Sem o quê? sem antes passar de forma profunda e visceral pelo estado de não servi-lo. Ou seja, para chegar no andar de cima, você é obrigado a passar um bom tempo no porão. Só passar pelo porão é reconhecer que você é o porão. Todos nós começamos servindo a nós mesmos. É a natureza. Mas o ponto-chave é a definição desse estado. Não é só saber na cabeça, eu sou egoísta. Certo, não é uma coisa intelectual. Não é postar uma frase bonita sobre autoconhecimento. De jeito nenhum. O material descreve esse estado como o momento em que a sua condição egoísta se torna insuportável. É quando você sente dor mesmo, vergonha, um desespero real por se ver preso no seu amor próprio e não conseguir sair. É quando acabam as desculpas. Acabam as desculpas, as justificativas, as comparações. Enquanto a pessoa estiver minimamente confortável com o próprio egoísmo, enquanto ela conseguir se justificar, o verdadeiro trabalho, segundo essa perspectiva, nem começou. Mas por que essa dor toda é necessária? Parece um sistema meio sádico, não? Por que não podemos só decidir ser melhores e pronto? A lógica por trás disso é que essa dor, esse sofrimento de se ver preso, é o único motor poderoso suficiente para criar uma necessidade real de mudança. Sem sentir a doença, o amor próprio em toda a sua gravidade, ninguém busca a cura. A intenção de doar. Exato. É a dor que quebra nossa autossatisfação. Ela cria um vácuo, um buraco que força a pessoa a gritar por ajuda de verdade, não da boca para fora. É o fim da autoilusão. Entendi. A dor é o motor. Mas isso cria um outro problema, que eu vejo acontecer muito. A pessoa decide, chega, vou trabalhar em mim, quero ser mais altruísta. E aí, de repente, a vida dela vira um inferno. Ela se sente pior do que nunca. Vem pensamentos horríveis, desejos que ela nem sabia que tinha. A sensação é de que ela está regredindo. Sim, é um cenário clássico. O que as fontes dizem sobre isso? Elas dizem algo que é o completo oposto do que a gente imagina. Isso não é piorar. Isso é o que o texto chama de a recompensa da verdade. A recompensa. Sentir-se um lixo é uma recompensa, e isso é difícil de engolir. Pensa assim, antes de começar o trabalho, a pessoa vivia num porão escuro. Ela estava cercada de toda a sujeira do ego dela, mas como estava tudo escuro, ela não via. Achava que estava tudo limpinho. Certo, vivia na ignorância. Exato. O esforço que ela fez para se conectar com algo maior, com a tal da chá, foi como acender uma luz nesse porão. A sujeira não apareceu agora. Ela sempre esteve lá. Uau. O que ela ganhou foi a capacidade de ver a sujeira. A revelação do seu verdadeiro estado não é um castigo, é um prêmio. É o primeiro sinal de que o esforço está funcionando. A luz acende e revela a bagunça. Essa metáfora é muito forte. Então, quando eu me sinto o pior dos seres humanos, pode ser um sinal de que estou, na verdade, progredindo. Segundo essa lógica, sim. O Zohar, um texto fundamental da Cabala que é citado na aula, diz uma coisa incrível. Uma pessoa não consegue ver o mal dentro de si mesma por conta própria. Não consegue. Não. Esse reconhecimento do mal é um conhecimento que vem de cima, como resultado de um esforço imenso. Você não se tornou pior,
Você recebeu a capacidade de enxergar a verdade sobre si. E isso é considerado um conhecimento superior, por mais doloroso que seja. E essas revelações, essa luz no porão, imagino que não aconteçam de forma suave. Geralmente vem com o que a gente chama de quedas, né? Descidas. Exato. E o material usa outra metáfora muito poderosa para isso. As descidas não são castigos, são cirurgias. Cirurgias. Sim. Durante a queda, a pessoa está espiritualmente morta. Ou, sei lá, anestesiada. Ela está desconectada, imersa em preocupações mundanas e o pior, ela nem sente falta de algo maior. Ela está na mesa de cirurgia inconsciente. Mas se a pessoa está morta, inconsciente na mesa, como ela aprende alguma coisa? Onde está o ganho aí? Parece só perda de tempo e sofrimento. O ponto crucial, e que os textos martelam, é que o aprendizado não acontece durante a queda. Não. Enquanto está anestesiada, ela não aprende nada. O aprendizado real, a revelação, acontece na ascensão, que vem depois. Quando ela é revivida, quando o desejo por espiritualidade volta, aí sim, ela consegue olhar para trás e ver o abismo onde esteve. Ela vê a baixeza dos desejos que a preenchiam e pensa, meu Deus, eu estava naquilo, eu era aquilo. É só nesse momento de contraste. Só nesse contraste que ela pode entender sua condição e sentir uma gratidão imensa por ter sido retirada de lá. Entendi. Então o ciclo é essencial. Tem até uma citação no material. Um rei que mata e faz viver, e faz brotar a salvação. Exatamente essa. A morte é a descida, a vida é a ascensão, e a salvação nasce justamente desse contraste. Sem a experiência da desconexão, não haveria valorização da conexão. Perfeito. E esse processo todo, esse ciclo de cirurgias, vai construindo o que a Kabbalah chama de Kli, o vaso. As quedas, ao revelarem a total impotência da pessoa, criam uma dependência real da força superior. Do Criador. Sim, ela gera uma oração que não vem da cabeça, mas das entranhas, um grito de sozinha eu não consigo, eu não tenho a menor chance. Sem essa experiência, a oração seria só um exercício intelectual. Com a queda, ela se torna real. Ok, a teoria é fascinante, de verdade. Progresso interno, reconhecimento do ego, quedas como cirurgias. Mas como isso funciona na prática? A gente vive no mundo, com outras pessoas. E é aí que o material amarra tudo. Ele traz esses conceitos para o laboratório da vida real. Um grupo de trabalho que eles chamam de dezena. Certo. A ideia central é que ninguém serve ao Criador sozinho, no vácuo. Na prática, servir ao Criador se traduz em servir a conexão entre as pessoas. E imagino que é aí que a coisa pega fogo. É exatamente aí. Sozinha, uma pessoa pode se iludir por décadas, meditando, lendo, se achando super espiritual. Mas coloque-a num grupo com um objetivo comum e o ego não tem onde se esconder. O atrito aparece. O atrito inevitavelmente surge. A inveja do colega, a irritação com o jeito do outro falar, o sentimento de superioridade. Tudo isso deixa de ser visto como um problema. Passa a ser a própria ferramenta de trabalho. É o espelho que revela o mal. Isso. O espelho que revela aquele egoísmo que antes estava escondido debaixo de uma camada de boas intenções. Então, a raiva que eu sinto de alguém no grupo não é um sinal de que eu sou um fracasso espiritual, mas sim a matéria-prima que eu precisava para trabalhar. Precisamente. A correção não é mais individual, tipo, eu preciso ser uma pessoa melhor. O trabalho vira como eu posso construir uma conexão acima dessa raiva, acima dessa inveja. E aí, aquelas árvores estéreis, nossos egos, nossas frustrações, quando são trazidas para esse trabalho de conexão, finalmente têm a chance de dar fruto. Isso me lembra do conceito de Arvut, de responsabilidade mútua, que também aparece no material. Sim, e é importante entender que Arvut não é um ideal moral de vamos ser todos bonzinhos uns com os outros, sabe? Não é isso. Escrito como uma lei da natureza espiritual, a força superior, o Criador, não se revela em indivíduos isolados, por mais perfeitos que eles pareçam. Ela se manifesta no espaço entre as pessoas
como resultado da conexão corrigida. No entre. No entre. O Criador, essa força de união, aparece nesse acima. O ego que separava, quando você trabalha para se conectar acima dele, vira o próprio material da doação. Então, para a gente amarrar a jornada que esses trechos nos propuseram, a verdadeira medida do progresso não está no que a gente faz, mas na intenção por trás. E o caminho para mudar essa intenção é longo, doloroso e passa obrigatoriamente por enxergar o tamanho do nosso próprio egoísmo. As quedas que a gente vê como fracassos. São ferramentas cirúrgicas essenciais. Exato. E a aplicação de tudo isso não é um projeto solo de autoajuda. De jeito nenhum. É um trabalho em conjunto, de construir pontes de conexão por cima dos nossos abismos pessoais. Pra gente fechar, o finalzinho do material traz uma reflexão que eu achei, assim, muito tocante. É um conselho para uma pessoa que passava por tantas dificuldades que mal conseguia participar do trabalho do grupo. Sim, eu lembro dessa parte. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Talvez a espiritualidade não se meça pela quantidade de aulas que você assiste ou pelo seu sucesso visível. O trabalho de alguém que, apesar de todos os trancos da vida, de toda a dor, simplesmente se recusa a largar a mão, a abandonar o caminho. Talvez aos olhos da espiritualidade, esse seja um trabalho imenso. A questão que fica é: e se o maior trabalho espiritual em certos momentos não for construir algo novo, mas simplesmente não desistir? A gente tem um material bem específico e, olha, poderoso. Temos aqui o artigo 29 do Habashi, anotações de uma aula do Rav Michael Lightman sobre ele e umas notas de estudo. E a ideia é dar uma organizada nisso tudo, pensando principalmente em quem estuda conectado com o pessoal do mundo todo, mas que, bom, às vezes se sente meio sozinho, sabe? Sem aquela dezena, aquele grupo físico ali do dia a dia. Exatamente. E o material já começa indo direto numa ferida, né? Numa questão que todo estudante sério se faz. Qual seria? É uma pergunta bem desconfortável. Todo esse meu esforço, o estudo de madrugada, as tentativas, isso é de verdade para o Criador? Ou no fundo é só uma forma, digamos, mais sofisticada de agradar meu próprio ego? Sim, porque por fora... Por fora é idêntico. A pessoa que serve a si mesma e a que serve ao Criador podem estar fazendo exatamente a mesma coisa. Ninguém vê a diferença. Perfeito. Então, nossa missão aqui é essa. Pegar essa dúvida, que pode até paralisar, e transformar numa ferramenta de trabalho. Como usar esses textos para construir uma intenção correta, minutos antes da aula começar? Vamos mergulhar nisso. Vamos lá. O ponto de partida do Habashi é uma imagem muito forte. Todas as árvores estéreis na terra de Israel estão destinadas a dar fruto. Trazendo isso para o trabalho espiritual, o que seria uma árvore estéril? E mais importante, que fruto é esse? Aqui a gente já precisa deixar de lado qualquer ideia convencional. Fruto, como as fontes definem, não é ter uma epifania, não é sentir um arrepio ou uma inspiração maravilhosa. Nenhum entendimento intelectual, tipo, agora eu saquei tudo. Não, também não é isso. O fruto é uma coisa muito mais concreta, interna. É uma mudança real na intenção da pessoa. É o recebimento de uma força nova que os textos chamam de alma. E essa alma seria? A capacidade de doar, de agir fora do seu programa egoísta padrão. É isso. Isso já é um baque. Porque a nossa tendência é medir o progresso justamente por essas coisas. Se eu senti algo, se eu entendi. Mas o Baal Hassulam, citado no artigo, diz que no nosso mundo, em Asiá, é impossível diferenciar. Impossível. Então, se o critério não é externo e também não são essas sensações que a gente valoriza, ficamos meio sem régua, né? A única prova é esse fruto. Exato. Ficamos sem a régua do ego. E é de propósito. O fascinante é como a aula do Rav Lightman pega essa ideia abstrata e transforma numa pergunta prática, quase brutal. E qual é a pergunta? Ele sugere algo assim: olhe para si. Depois de meses ou anos de estudo, você continua sendo a mesma pessoa? O seu eu continua intacto, confortável, cheio de justificativas? Ou
Ou algo em você foi quebrado, desmontado, revelado como falso. Nossa, uma imagem dura. Então, se a resposta for sim, meu eu continua aqui, firme e forte, isso seria a árvore estéril. Mesmo que ela esteja cheia de folhas, de conhecimento, de boas ações aparentes. Pela lógica das fontes, sim. Seria uma árvore linda, cheia de folhas, mas que não cumpre a função final, que é gerar um fruto, uma nova natureza. O trabalho não é para decorar o ego, é para substituí-lo. Certo. Se essa substituição não começa a acontecer, não há fruto. Isso. Ok. Aqui a coisa começa a ficar bem contra-intuitiva. O Habashi afirma que é impossível chegar ao grau de servo do Criador sem antes passar de forma consciente e dolorosa pelo estado de não servi-lo. Isso soa como um paradoxo total. É. E esse é o ponto mais crucial e talvez o mais mal compreendido do caminho. Como assim? Estar no estado de não servi-lo não é simplesmente ser egoísta. Isso nós já somos por natureza. O estado que o Habashi descreve é quando a pessoa descobre isso. E descobre de uma forma que a machuca. Ah, então não é um reconhecimento intelectual, tipo, li num livro que sou egoísta. De jeito nenhum. É uma experiência. É quando a pessoa se esforça de verdade para doar, para se conectar e descobre que não consegue. Que toda a fibra do ser dela a puxa de volta para o amor próprio. Então, o grau não é a condição em si. É o reconhecimento que causa dor. As fontes são muito precisas nisso. A pessoa só entra nesse estado quando não aceita mais essa condição. Quando sente vergonha, impotência, quando para de se justificar. É quando ela sente que está presa numa jaula. Exatamente. Enquanto houver conforto no egoísmo, mesmo que disfarçado, ela ainda não chegou nesse ponto. A dor de se ver governado pelo ego é o início da verdadeira oração. Isso me leva a uma crise muito comum que os textos descrevem. A pessoa começa a estudar, se esforça para ter a intenção correta e, de repente, em vez de se sentir mais espiritual, ela se sente pior. Começam a surgir pensamentos, desejos que ela nem sabia que tinha. E a resposta é: estou regredindo. Eu era uma pessoa melhor antes. Sem dúvida. E a resposta que as fontes dão para isso é um dos maiores alívios do caminho. Baal HaSulam explica que isso não é uma regressão, é uma recompensa. Uma recompensa? Como assim? É um avanço gigantesco. O Criador não a tornou pior. Ele apenas, digamos, ligou a luz numa sala que estava escura. O esforço para se aproximar da santidade resultou no que eles chamam de reconhecimento do mal. O ego que operava nas sombras. Isso. Agora ele é forçado a se mostrar como realmente é. Isso é um prêmio, não um castigo. Mas é um prêmio que parece muito uma punição. A tendência natural é sentir vergonha e querer parar. Como as fontes sugerem que a pessoa lide com isso para conseguir continuar? A sugestão é mudar o endereço da análise. Em vez de se julgar, olha como sou horrível, a pessoa deve entender que o que está sendo revelado é a matéria-prima do trabalho. Como um médico que finalmente encontra um tumor escondido. Perfeito. O diagnóstico assusta, mas é a única chance de cura. O trabalho é agradecer pela revelação, mesmo que doa, e usar essa impotência para pedir ajuda. Ela não é um defeito, é a qualificação para a oração correta. O artigo aprofunda isso falando sobre os descensos, né? Estados de morte espiritual. Sim, e a aula do Havel Lightman dá um detalhe crucial sobre isso. Ele explica que, durante a queda, a pessoa está, nas palavras dele, inconsciente. Ela não sente falta da espiritualidade. Está imersa no mundano. Então o aprendizado não acontece durante a queda? Não. Ninguém aprende nada enquanto está desmaiado. Então, qual é o propósito da queda? O aprendizado acontece depois, na subida, quando o Criador, por assim dizer, a ressuscita. Só nesse momento, quando ela sai do estado, é que ela olha para trás e vê o lodo profundo de onde foi tirada. E nesse contraste nasce a gratidão? E um pedido real. Uma clareza que ela nunca teria. Ela entende na pele sua total impotência. É o que o texto chama de um rei que faz morrer e faz viver. E faz brotar a salvação.
A salvação brota exatamente dessa dinâmica. Certo. Então fica claro que todos esses estados são necessários orquestrados de cima. Mas vamos trazer isso para a prática do nosso estudante. Como alguém, especialmente sem um grupo físico, trabalha com isso? Como o ato de sentar para estudar se encaixa aí? A resposta é unânime nas fontes. A chave está na intenção. O estudo é o meio para atrair a luz que reforma. Agora, para quem não tem uma dezena física, o segredo é a inclusão consciente no CLI mundial, no desejo coletivo global. Exato. O trabalho espiritual, segundo a Kabbalah, nunca é individual. Ok, mas isso pode soar um pouco abstrato, né? A pessoa tá lá, sozinha, no quarto, 3 da manhã. Como essa conexão acontece na prática? É só pensar, estou me conectando com todos? É mais que imaginação, é um ato de anulação, uma decisão interna. Antes de abrir o livro, a pessoa para por um momento e decide: este esforço não é para mim, não é para o meu entendimento, para o meu sentimento. Ela se vê como uma célula num corpo maior. Exatamente. E o estudo que ela fará é para levar essa luz que reforma para o corpo inteiro. Ela anula o desejo pessoal e cola na necessidade geral. Então, em vez de um pedido, me ajude a entender, o foco muda para que a luz que eu atraio sirva para a correção de todos. Exatamente isso. O texto preparatório é explícito. Ao entrar na aula, a pessoa deve se incluir conscientemente no clima mundial. E isso não é um ato de altruísmo piegas, é uma necessidade técnica. Técnica. Sim. As fontes explicam que o Criador, a força de doação, só é revelada na conexão entre as partes, não numa parte isolada. Ao se incluir no todo, a pessoa cria as condições para essa força atuar sobre ela também, como parte desse todo. Ok, então vamos amarrar tudo isso numa preparação bem prática. Minutos antes da aula, o que o estudante, sozinho no seu canto, deveria fazer internamente? A gente pode dividir em 2 ações claras: ajustar a intenção, a kavaná, e elevar um pedido, o ma'an. São 2 lados da mesma moeda. Certo. Vamos começar pela intenção, a kavaná. Qual seria a errada e qual seria a correta? Olha, a errada é a que vem por padrão. Eu quero entender, eu quero sentir algo especial, espero que a aula seja boa. Todas essas são autocentradas. A kavaná correta é direcionar todo o esforço para fora. É uma decisão consciente. Estou fazendo isso pelo clima mundial. Que este meu pequeno esforço sirva para a correção de todos. É sair do modo receptor para o modo canal. E o pedido, o ma'an? Se a intenção já é para os outros, o que exatamente a pessoa pede para si mesma? Ela pede, mas a qualidade do pedido muda completamente. O pedido correto nasce do reconhecimento honesto daquela árvore estéril. Não é pedir para ser bom ou receber iluminação. É um pedido mais cru, muito mais. Soa como: por favor, me mostre a verdade sobre o meu estado. Me mostre o quanto sou governado pelo egoísmo e, ao mesmo tempo, me dê a força para me incluir no trabalho de todos, me conecte a eles. É um pedido por clareza e inclusão. É o reconhecimento sincero: sozinho eu não consigo. Entendi. E depois da aula, como a pessoa pode avaliar se o trabalho foi na direção certa? Se o critério não é euforia, qual é? O critério é muito mais sutil e, ao mesmo tempo, mais poderoso. É a continuidade. É isso que as fontes apontam. Se depois do estudo a pessoa não se sente nem superior aos outros, nem inferior, mas simplesmente tem força para continuar. Exato, tem a força para continuar no caminho mais um dia, para tentar de novo na próxima aula. Se isso acontece, o trabalho foi correto. A espiritualidade verdadeira não gera picos de euforia e quedas. Ela gera constância. Isso muda tudo. O que começou como uma pergunta quase filosófica nos levou por um caminho interno bem definido. A gente viu que o único sinal real é o fruto de uma nova intenção.
e que o caminho para esse fruto passa obrigatoriamente por estados bem dolorosos de queda e de confronto com o próprio ego. E o ponto mais encorajador é que esses estados, que a nossa lógica julga como inúteis ou como fracassos, são na verdade a matéria-prima essencial. O vazio, a revelação do egoísmo, a impotência, tudo isso é o solo sendo preparado. Certo. Quando, através do estudo, a gente conecta essa terra seca com uma intenção voltada para o coletivo, essas árvores estéreis são precisamente as que recebem a força para um dia dar fruto. Nada é desperdiçado. Para fechar, queria deixar uma reflexão que vem de um ponto da aula do Ravi Lightman. Ele faz uma distinção tudo clara entre o prazer de uma sensação boa e a verdade de um estado que pode não ter prazer nenhum. Sim, isso é fundamental. Então, a provocação para o dia que se inicia é: o que significaria na prática escolher a verdade em vez do prazer? Escolher o simples ato de manter a intenção correta de conexão, mesmo nos momentos em que não há absolutamente nenhuma recompensa emocional, nenhuma sensação espiritual para nos validar. Como é que a gente diferencia alguém que está genuinamente servindo a um propósito maior de alguém que, no fundo, está só servindo ao próprio ego? E o que torna essa pergunta tão complexa, segundo o texto, é que a resposta não está no que a gente vê, não está nas ações. Ah, isso já complica tudo. Pois é, a fonte argumenta que duas pessoas podem estar fazendo assim exatamente a mesma coisa, doando para caridade, estudando, ajudando os outros, e por fora elas parecem idênticas. Mas internamente elas podem estar em universos completamente opostos, uma na santidade e a outra na impureza. Exato. E é aí que a nossa análise de hoje vai mergulhar. Não nas ações, mas nos critérios internos que o Rabash apresenta. E são critérios bem contraintuitivos, né? Muito. A gente vai explorar, por exemplo, por que sentir-se pior, mais baixo, pode ser um sinal claro de progresso espiritual. E por que aqueles períodos de aridez, sabe, de esterilidade, onde parece que nada acontece, podem ser justamente a preparação para os frutos mais importantes. Certo, vamos começar a desempacotar isso. Olha, o ponto de partida do artigo já é um soco no estômago para quem gosta de certezas. Ele afirma que no nosso mundo, o mundo das ações, que na Kabbalah é chamado de Asiá, certo, é praticamente impossível fazer essa distinção. Se eu vejo alguém fazendo uma boa ação, a minha tendência natural é pensar: essa pessoa está no caminho certo. Claro, é óbvio. Mas o texto diz: cuidado, você não sabe a intenção. Então, se as ações não são o critério, por onde a gente começa a procurar diferença? A fonte nos dá uma única baliza, sabe? Um único sinal de verificação que vem de Baal HaSulam, o pai do Rabash. E qual é? A regra é: a santidade, chamada de Kedushá, sempre, invariavelmente, dá fruto. E o seu oposto, a impureza ou tumá, é, por definição, estéril. Nunca dá fruto. Parece simples. Parece, mas o truque está em entender o que o texto quer dizer com fruto. Sim, porque a minha primeira interpretação de fruto seria, sei lá, um sentimento bom, uma inspiração, uma sensação de elevação, um momento de clareza. Mas, pelo que eu entendi, não é nada disso, né? Precisamente. O texto é muito cuidadoso em nos afastar dessa ideia. Ele usa uma analogia do mundo dos negócios que é perfeita. Alguém pode dizer: fechei um ótimo negócio, mas ele ainda não deu frutos. O que isso significa? Que o dinheiro não entrou na conta ainda. Exato. O potencial de lucro está lá, o contrato foi assinado, mas o ganho real, tangível, ainda não aconteceu. No trabalho espiritual, o fruto é exatamente isso, um ganho real. Uma mudança de natureza. Uma mudança na intenção, então. Exatamente. O fruto é uma alteração permanente na intenção fundamental da pessoa. É a passagem de uma vida centrada em o que eu ganho com isso para uma vida que busca doar, sair de si. Entendi. Então a pergunta que o artigo nos força a fazer é brutalmente prática. Depois de anos de esforço, de estudo, de práticas, algo mudou na minha estrutura interna? Certo. Ou o meu eu, o meu ego, continua no trono, talvez um pouco mais sofisticado,
um pouco mais espiritualizado, mas ainda intacto e confortável. Nossa. Se nada mudou na raiz, o texto diz que somos como uma árvore cheia de folhas bonitas, muitas ações, muito conhecimento, mas, assim, sem nenhum fruto. E essa ideia de conforto me leva ao próximo ponto, que é talvez o mais paradoxal de todo o artigo. Ah, sim, esse é crucial. Ele afirma que é impossível chegar ao estado de servir ao Criador, ou seja, dar fruto, sem antes passar de forma consciente e profunda pelo estado de não servi-lo. Quando eu li isso, eu pensei, como assim? Para chegar no ponto A, eu preciso obrigatoriamente passar pelo seu oposto. Parece não fazer sentido, né? Mas é o coração do texto e a parte mais mal compreendida do caminho. Por quê? Porque passar pelo estado de não servir não é uma fase passiva. Não é simplesmente ter a informação intelectual, eu sei que sou egoísta. Não é só admitir, então. Não. E também não é o que se chama de lolishma, que é trabalhar com uma intenção egoísta. Por exemplo, estudar para se sentir sábio ou ajudar alguém para receber admiração. Aceitar isso passivamente não é o estado que o texto descreve. Então, o que é? O que define essa passagem obrigatória. O texto define esse estado como o momento em que a sua condição egoísta, o seu amor próprio começa a doer. Doer de verdade. Não é uma dor filosófica, é uma dor existencial. É quando a pessoa se vê presa dentro de si mesma e não aguenta mais. É quando ela busca conselhos desesperadamente, quando sente uma vergonha profunda pela sua baixeza, quando não consegue mais se justificar com desculpas bonitas. Entendi. É um estado de sofrimento ativo, por não conseguir sair de si mesma. É a diferença entre saber que se tem um problema e sentir o problema como algo intolerável. Perfeito! É isso. O artigo cita uma frase do Ravi que come tudo. Enquanto a pessoa está confortável, ela não está no trabalho. Forte isso. O verdadeiro trabalho espiritual só começa quando o conforto acaba. Essa dor, esse desespero por não conseguir amar algo além de si mesmo, é o estado de não servir que qualifica a pessoa para eventualmente receber ajuda para sair dali. Essa ideia de que o desconforto é o início do trabalho real me faz pensar em outro ponto do texto, que é ainda mais radical. Ele descreve um cenário muito comum. A pessoa decide se esforçar de verdade. Ela tenta ser mais altruísta, tenta pensar nos outros, e o que acontece? De repente, ela se sente pior do que antes. Sim, clássico. Começam a surgir pensamentos mesquinhos, desejos que ela julgava superados, uma sensação de regressão total. E o pensamento inevitável é: mas o que é isso? Onde está a recompensa pelo meu esforço? Eu estava melhor quando não tentava ser bom. E a resposta que a fonte dá a esse lamento é direta e, de certa forma, brutal. Diz: não. Antes, a pessoa era cega. Agora, ela está começando a ver. Nossa. O esforço não a tornou pior. O esforço a qualificou para que o Criador ligasse a luz na sala escura do seu coração. O que ela está vendo agora sempre esteve lá, mas na escuridão ela não percebia. Então o prêmio pelo esforço de querer sair do ego é enxergar a profundidade real do próprio egoísmo. Isso é um prêmio bem amargo. É um único prêmio que importa. O texto chama isso de reconhecimento do mal e enfatiza que esse conhecimento não é um castigo, é a verdadeira recompensa. Certo. É um conhecimento que a gente não consegue produzir por nós mesmos. Ele tem que ser revelado de cima. Há uma citação do Zohar no artigo que ilumina isso. Ele interpreta um versículo que diz: se o seu pecado lhe for conhecido. A interpretação é que não é você que conhece seu pecado. É o Criador ou a Torá que notifica você sobre ele. Isso faz muito sentido porque o texto menciona aquele ditado: o suborno cega os olhos dos sábios. E nesse caso, o maior suborno de todos é o nosso amor próprio. Exato. Ele nos impede de ver a realidade sobre nós mesmos. É como tentar avaliar a qualidade de um produto que nós mesmos fabricamos. A gente vai ser sempre parcial. Exatamente. O amor próprio é um filtro que distorce toda a nossa percepção. Sem uma ajuda externa, uma luz que venha de cima, a gente continuaria para sempre se justificando, se achando pessoas boas com alguns defeitinhos. Sei. O reconhecimento do mal é o momento em que esse filtro se quebra.
E pela primeira vez a pessoa vê a matéria-prima com a qual ela realmente tem que trabalhar. É doloroso, mas é o começo da cura. Ok, então a gente tem esse ciclo, a pessoa se esforça, a luz se acende, ela vê a própria escuridão e sofre com isso. O artigo continua descrevendo a dinâmica de descidas e subidas espirituais. A metáfora usada para as descidas é muito forte, uma cirurgia. Sim. E durante essa cirurgia, a pessoa está morta, espiritualmente inconsciente. Sim, essa metáfora é crucial. Durante a descida, não há percepção espiritual. A pessoa não sente falta da espiritualidade, não anseia por ela. Ela está anestesiada. Exato. Ela está imersa em preocupações mundanas, completamente identificada com o seu ego. Ela está anestesiada, como numa cirurgia. E o ponto importante aqui é que enquanto está nesse estado, ela não aprende nada. Espera um pouco. Se a descida não ensina nada, qual é o propósito dela? Parece um desperdício de tempo e sofrimento. O texto explica por que esse estado de morte é necessário. Ele explica. E a chave está no que acontece depois. O aprendizado, a gratidão, o crescimento não ocorrem durante a descida, mas sim na subida que se segue a ela. Ah, entendi. É quando a pessoa é retirada daquele estado, quando a consciência espiritual retorna, que ela consegue olhar para trás e ver o abismo em que estava. É só em retrospecto que ela entende a profundidade do lodo de onde foi salva. É como quase sofrer um acidente grave. No momento do susto, você não está pensando em nada. É só depois, quando o coração para de bater forte, que você pensa: nossa, eu podia ter morrido. E uma onda de gratidão pela vida te invade. É exatamente essa sensação. E é nesse momento de contraste, a olhar para trás e ver do que escapou, que nasce uma oração verdadeira. Não uma oração formal, de palavras repetidas, mas um grito que vem do fundo da alma, um reconhecimento visceral de sozinho eu jamais sairia dali, eu preciso de ajuda. Essa percepção é a coisa mais valiosa que se pode adquirir no caminho espiritual. Isso me lembra um verso que o texto cita, que é muito impactante. Um rei que mata e faz viver e faz brotar a salvação. Pois é. A salvação não brota apesar da morte, ela brota da morte. Desse ciclo de ser mergulhado na inconsciência para depois ser ressuscitado para uma consciência ainda maior. Perfeitamente colocado. A morte da descida cria o vaso, a necessidade, o espaço vazio que poderá então ser preenchido pela vida da subida. Sem a experiência do exílio, a redenção não tem sabor. Certo. Sem a experiência da escuridão, a luz não é devidamente valorizada. Isso nos leva finalmente de volta à questão do fruto. Depois de todo esse processo doloroso de reconhecer o mal, de passar por cirurgias espirituais, o que é, afinal, o fruto que a santidade produz? Agora a gente consegue definir com clareza. O fruto final, o lucro real na conta espiritual, é a recepção de uma nova natureza. Uma nova natureza? O texto fala sobre receber uma força do alto, que é chamada de alma santa. Essa força é o que dá à pessoa a capacidade real, prática, de agir contra seu amor próprio, de sair do domínio do ego. Entendi. Não é algo que a pessoa constrói com suas próprias forças. É um presente, quase um milagre, que ela recebe como resultado de todo esse processo de clarificação da sua própria impotência. Certo. Mas e todo o resto? E aqueles anos todos de trabalho em Lolishima com intenção egoísta? E todas as quedas, os erros, a confusão. Olhando para trás, a pessoa não pensa: nossa, quanto tempo perdido. Pelo contrário. E aqui está, para mim, uma das mensagens mais belas e consoladoras de todo o artigo. Qual? O texto traz uma promessa de que todas as árvores estéreis na terra de Israel darão fruto. E a interpretação é que nada, absolutamente nada, no trabalho de uma pessoa é desperdiçado. Então, todo aquele sofrimento, toda aquela dolorosa autodescoberta, tudo isso é, na verdade, matéria-prima. Exatamente. Todos aqueles estados que pareciam inúteis e até prejudiciais, as quedas, a confusão, o trabalho feito por orgulho, a dor do reconhecimento do mal, tudo isso é recolhido e corrigido. O texto fala de algo ainda mais profundo. Os pecados intencionais se transformam em méritos.
Eles não são apenas perdoados, eles são convertidos em combustível para a santidade. Nossa. Eles se tornam as raízes profundas e escuras que vão sustentar a árvore e permitir que ela finalmente dê seu fruto. Como Rávio costumava dizer, e o artigo ecoa esse sentimento, o Criador é econômico, ele não joga nada fora. Então, o que a gente pode concluir desta análise? Para mim, fica claro que o caminho espiritual descrito aqui não tem nada a ver com uma linha reta de progresso constante. Não mesmo. É um processo cíclico, muitas vezes doloroso, de autodescoberta, onde os sinais de avanço são o oposto do que a gente imagina. Exato. Os verdadeiros marcos não são sentimentos de êxtase ou grandes insights intelectuais, mas sim o aumento do desconforto com o próprio egoísmo, a dor genuína ao enxergar a própria baixeza e a clareza da necessidade de ajuda que nasce dessa dor. Certo. A jornada não é para se tornar perfeito, mas para se tornar verdadeiro, para chegar a um ponto onde não se pode mais enganar a si mesmo. E isso me leva à nossa reflexão final. O artigo fala sobre a importância de preferir a vestimenta da verdade, mesmo que seja desconfortável e feia, ao prazer de uma sensação espiritual agradável que pode ser ilusória. A verdade, mesmo que dolorosa, é o único caminho para a cura. É a escolha fundamental. Qual? A verdade do seu estado atual versus a fantasia de um estado desejado. Exato. Então, a pergunta para se pensar é: em que momentos a gente pode estar sutilmente escolhendo sensações agradáveis que mascaram a nossa realidade interna? Em que medida trocamos a oportunidade de uma cirurgia dolorosa, mas necessária, pelo conforto de uma anestesia que nos mantém exatamente onde estamos, numa árvore cheia de folhas, mas perpetualmente sem frutos? Sabe, tem uma pergunta no caminho espiritual que nossa, ela é difícil. É uma daquelas que pode virar o jogo todo. Para quem ou para o que a gente está realmente trabalhando? Então, vamos direto ao ponto, né? A pergunta que mais incomoda. Como é que eu sei de verdade se todo o meu esforço, todo o meu estudo está servindo a um propósito maior ou se no fundo eu só estou inflando o meu próprio ego? E aí é que a coisa complica. Porque se a gente olhar por fora, as ações podem ser idênticas. Uma pessoa estuda textos sagrados, faz o bem, parece super correta, até ensina os outros. A outra pessoa faz exatamente a mesma coisa, mas a intenção por trás, a intenção pode ser o oposto. Então como é que a gente diferencia uma da outra? Para a gente conseguir desvendar isso, nosso caminho vai ser mais ou menos assim. Primeiro, a gente vai entender qual é o verdadeiro sinal que diferencia os dois. Depois, vamos passar por um passo que parece um paradoxo, o não servir. Daí, vamos ver a recompensa de enxergar a verdade, qual é o trabalho real de conexão e, finalmente, como é a colheita disso tudo. Certo? Então vamos lá. Começando pela primeira grande pista que a fonte nos dá. E ela vem através de uma metáfora bem poderosa, a das árvores e dos seus frutos. Olha que interessante o que o cabalista Baal HaSulam diz sobre isso. Ele fala que o caminho de servir a si mesmo, o tal do Deus estranho, é estéril. Pode até parecer bonito, cheiro de folhas, mas não dá fruto. Já o caminho da santidade, esse sim, é como uma árvore que sempre dá fruto na hora certa. Mas o que seria exatamente um fruto espiritual? E aqui está o pulo do gato. Fruto não é se sentir bem, não é ter uma ideia genial, uma inspiração, não. O fruto é uma mudança real, lá dentro, na intenção do coração. É a virada de chave de receber para mim, para doar para os outros. É algo concreto. Agora a gente entra numa parte que, olha, é um paradoxo total. Para aprender a servir de verdade, primeiro a gente precisa passar por um estágio obrigatório chamado não servir. Parece estranho, né? E a fonte deixa isso bem claro. Não tem meio termo. É uma regra do jogo. Ninguém consegue chegar ao estado de servir a um propósito maior sem antes ter passado, de forma consciente, pelo estado de não servir, de reconhecer que, na verdade, só servia a si mesmo. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Bom, não é só uma ideia, é um processo. Primeiro vem a dor, um sofrimento genuíno por se ver preso no amor próprio. Depois, com essa dor, vem a busca desesperada por ajuda, em livros, com professor, em oração.
E por fim, é esse sofrimento mesmo que vira o foguete para te tirar dali para um novo nível. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo. Se a pessoa está confortável, se está tudo bem, se ela se acha ótima, é sinal de que o verdadeiro trabalho espiritual ainda nem começou. O trabalho de verdade sempre começa no desconforto. E isso nos leva a uma das ideias mais, eu diria até libertadoras de toda essa análise, a noção de que se sentir pior muitas vezes é um sinal claríssimo de que as coisas estão melhorando. Quem nunca sentiu isso, né? A pessoa começa a se esforçar de verdade, a tentar ser melhor e de repente parece que está tudo piorando. Começa a ver pensamentos horríveis, desejos egoístas que nem sabia que tinha. A sensação é de regressão total. Só que a resposta que a fonte dá para isso muda tudo. Não é que a pessoa ficou pior, é que antes ela era cega. O ego mandava e desmandava no escuro. Agora, com o esforço, é como se uma luz tivesse sido acesa. E com a luz, a gente finalmente começa a ver a bagunça que sempre esteve lá. É isso que chamam de reconhecimento do mal. E o mais louco é que isso não é um castigo. É o contrário. É uma recompensa. É a prova de que o esforço atraiu uma ajuda de cima, uma luz que está revelando a verdade. E isso ninguém consegue fazer sozinho. Beleza. Então a luz se acendeu, a gente está vendo a bagunça toda, e agora o que se faz com isso? É aqui que a fonte nos leva do campo das ideias para a prática. E a prática acontece na conexão com os outros. Aqui entra uma ferramenta muito prática que a fonte chama de man. É um tipo de oração, mas olha, não tem a ver com palavras bonitas. É um estado. É o momento em que um grupo de pessoas chega à conclusão honesta e coletiva, sozinhos a gente não consegue. Essa impotência compartilhada, esse reconhecimento, é o que de fato atrai uma ajuda superior. Para conseguir fazer isso, a gente precisa de um conceito-chave: fé acima da razão. A nossa razão, a lógica do ego, sempre vai nos isolar. Ela vai apontar o defeito no outro, vai dizer que o trabalho não é importante, que não tem resultado. A fé é a força de conexão. É agir como se os outros fossem perfeitos, mesmo vendo os defeitos. É agir como se o trabalho fosse a coisa mais importante do mundo, mesmo sem ver resultados. É continuar investindo na conexão. E com tudo isso, a gente finalmente chega na colheita final. O momento em que todas essas peças se encaixam de uma forma linda. Lembra daquelas árvores estéreis do começo? Pois é, a promessa é que no fim, até elas darão fruto. Como assim? A fonte explica. Porque nesse processo todo, os próprios pecados são transformados em méritos. A grande lição aqui é essa: absolutamente nada é jogado fora. As quedas, os erros, o tempo perdido servindo ao próprio ego, tudo isso se torna a raiz, o adubo que vai nutrir o fruto final. E esse fruto é a alma, a nossa capacidade de amar e doar de verdade. Então, para fechar, fica uma pergunta, uma espécie de bússola para o dia a dia. Em tudo que a gente faz, vale se perguntar: isso aqui que eu estou fazendo, esse esforço, está aumentando a minha importância pessoal ou está aumentando a importância da conexão entre nós? A resposta, essa sim, é o único fruto que realmente importa.